E aí, galera do ensino médio, você que é do segundo ano do ensino médio, está estudando lógica e a busca pela verdade. Então, essa aula nós vamos falar sobre isso, falando de dois personagens aí históricos, né? Sócrates e Steve Jobs. Essa aula é baseada no artigo que tem esse nome, do professor José Francisco dos Santos, que está no seu livro Para Refletir, seu livro de filosofia, e é um livro muito bacana para quem tem interesse em ler conteúdos de filosofia de um jeito que não seja cansativo, tá? Então, esse é um livro bem bacana. E o professor José Francisco dos Santos, conhecido pelos seus alunos como professor Zezinho, né? Ele escreve esse artigo iniciando, ele diz que é quase como um brucutu da tecnologia, né? Ele não sabe muito sobre tecnologia e nem conhecia Steve Jobs. Ele passou a conhecer no dia que Steve Jobs morreu e ele, por acaso, assistiu a um programa que estava fazendo uma homenagem a Steve Jobs e o que lhe chama a atenção é uma frase que Steve Jobs diz no final daquela homenagem que eles estavam fazendo. Aí eles citam essa frase de Jobs, né? Mas antes de a gente falar da frase, a gente precisa entender que essa aula está falando sobre o uso da tecnologia na busca da verdade. Lembram que a gente inicia o estudo no segundo ano do ensino médio estudando lógica. A gente entende que a finalidade da lógica é a busca pela verdade e agora a gente está entrando nesse tema, a verdade, e nós vamos falar hoje do uso da tecnologia na busca da verdade, porque a tecnologia também é um conjunto de ferramentas que nos ajudam a buscar a verdade, certo? A gente está falando aí de celulares e computadores e tal, inclusive Steve Jobs é o criador da Apple, né? Que criou todo esse conjunto de tecnologias que nos ajudam aí na busca da verdade, certo? E o Steve Jobs, ele dizia que essa aqui é a frase, né, que o professor Zezinho ficou surpreso. Ele dizia: a tecnologia por si mesma é estéril. A tecnologia por si mesma não produz frutos. A tecnologia por si mesma, ela é morta. Nós precisamos, para aproveitarmos a tecnologia, nós precisamos desenvolver uma cultura humanística para não nos tornarmos autômatos e sermos escravizados por ela. Olha só que interessante. Para nós aproveitarmos bem a tecnologia ou as tecnologias, nós precisamos ser cada vez mais humanos. Criar uma cultura humanística, uma cultura de seres humanos que usam a tecnologia, não de robôs automáticos que são escravos da tecnologia. Gente, hoje a gente se depara aí com cada situação. Tem cada meme na internet, cada vídeo louco de adolescentes gritando porque o pai desligou o modem da internet às 3 horas da manhã, sabe? Ou adolescente gritando porque acabou os créditos do celular e ele não consegue terminar aquele jogo que ele estava jogando. Gente, é um troço absurdo. Por quê? Porque alguns seres humanos se tornaram escravos da tecnologia. A tecnologia bem aproveitada, quando nós criamos essa cultura humanística, segundo Steve Jobs, nós somos seres humanos que a dominamos. Então a gente está usando a tecnologia para o bem. Você está assistindo um vídeo de filosofia aqui nesse canal do YouTube, no meu canal, que pode te ajudar e pode te ajudar outras pessoas, se você curtir, compartilhar esse vídeo e assim por diante, se inscreve no canal. Nós somos seres humanos que estamos usando a tecnologia de um jeito. Nós não somos escravos dessa tecnologia e não podemos nos tornar escravos dessa tecnologia. E nós não nos tornaremos escravos dessa tecnologia quando nós formos cada vez mais humanos. Nós precisamos cuidar com as nossas ações, com as nossas atitudes, para que a gente não viva no automático. Steve Jobs,
está chamando uma atenção aqui para que nós não sejamos como máquinas. Nós somos seres humanos, precisamos parar, precisamos refletir, precisamos pensar, precisamos nos dar o direito de errar, por exemplo. Você não pode se frustrar no primeiro erro, sabe? Então assim, ó, nós temos o direito de errar, nós somos seres humanos. Então se dê o luxo de errar, não se cobre tanto, né? Sabe, os vestibulares, os Enems da vida estão aí e se vive em prol disso, se respira isso. E quando o indivíduo não consegue ser aprovado no vestibular ou não tira uma nota boa no Enem, parece que o mundo acaba, e não acaba, ano que vem tem de novo, tem outra chance. Então assim, se permita errar, porque nós não podemos nos tornar autômatos. Nós somos seres humanos, não somos máquinas, certo? E aí, uma outra frase que Steve Jobs fala, e que o professor José Francisco dos Santos destaca, é essa aqui, ó. Eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Veja só. Eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Isso chamou a atenção desse nosso professor, né? Deixa eu mostrar o livro para vocês. Aqui o livro. Esse aqui é o livro Para Refletir, do professor Zezinho, e aqui está esse artigo, certo? E o que chama a atenção aqui é um cara como Steve Jobs, que tem um perfil de formação técnica para o trabalho, para a tecnologia, ele se permite deixar-se banhar pela filosofia e diz que trocaria todos os iPhones, iPads, iPods, iTudos dele por uma tarde com Sócrates. Veja que interessante. A mentalidade positivista e tecnicista deixou marcas difíceis de apagar. Então, quando a gente pensa no positivismo, naquela ciência positiva, aquela ciência prática e tecnicista de que se precisa estudar para aprender a fazer alguma coisa, se precisa estudar para o trabalho, para ser uma engrenagem de uma máquina, deixou marcas na nossa educação difíceis de apagar. Então assim, ó, a imensa maioria das pessoas que buscam as universidades está procurando conhecimentos técnicos específicos, direcionados para as atividades que a profissão exige. Ou seja, a maioria das pessoas está procurando universidades para se tornar uma engrenagem de uma máquina. As pessoas não estão procurando a universidade para ser pessoas melhores, para aumentar a sua cultura. Ah, professor, mas isso não dá dinheiro. Gente, eu posso ser uma engrenagem de uma máquina pensante, certo? Eu posso fazer o que a máquina quer que eu faça para eu ganhar meu dinheiro, mas ao mesmo tempo eu posso ser uma engrenagem pensante. Então assim, eu não preciso esquecer da minha humanidade, esquecer da minha razão, de que eu sou um ser humano racional, só porque eu quero, repetindo aquela cena do meu Deus, esqueci o nome do cara apertando o parafuso lá, do Tempos Modernos, Charlie Chaplin, certo? Então assim, a maioria das pessoas está buscando a universidade para isso, um ensino para aquele trabalho específico e não para se tornar uma pessoa melhor. Inclusive, eu sempre digo isso nas aulas, gente, vocês precisam prestar atenção nas aulas para ser pessoas melhores, para aprender para a vida, não aprender para a prova. Tá aí, certo? Sócrates, considerado o primeiro filósofo que colocou o ser humano como protagonista da sua filosofia, ele merece então o elogio de Steve Jobs, né? E olha só o que o professor Cezinho fala no artigo dele, ele diz assim, ó, aqueles que apenas aprendem os conteúdos prontos serão no máximo bons auxiliares, mas dificilmente trarão inovações. Então assim, ó,
Deixa, gente, de só receber as coisas, sabe? Recebe a informação. Às vezes aí a gente está na era das fake news, né? Recebe uma notícia, já compartilha, nem leu, só leu a manchete. Gente, está assim de notícia na internet que nem é notícia falsa. Só que a manchete diz uma coisa que nos induz a pensar algo e o miolo da notícia é outra. Sabe? Então assim, pelo menos abra a notícia, leia a notícia, e se você encaminhou uma fake news, você encaminhou porque acreditou na notícia inteira e não só na manchete. Certo? Então o professor ainda diz assim, né? Espero que sua paixão pela filosofia e pelas humanidades possa fazer o mesmo sucesso que as suas fabulosas criações tecnológicas. Ou seja, espero que Steve Jobs, sendo um apaixonado pela filosofia e tendo a fama que ele tem, que possa inspirar outras pessoas a pensar além da caixa, certo? A pensar além da realidade dada, né? Porque a realidade dada nem sempre é a verdade, nem sempre é a realidade verdadeira, certo? Então, essa nossa aula de hoje é para falar da necessidade da humanização do uso da tecnologia. Porque nós, seres humanos, estamos nos tornando máquinas, estamos nos tornando robôs por conta da tecnologia. E nós precisamos viver o contrário. Nós precisamos, como seres humanos, usar a tecnologia para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Espero que você tenha gostado dessa aula. Curta aí, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima.